Aloha, seja muito bem-vindo ao canal Onda Quântica. Aqui quem vos fala é Selva Salerno com mais uma pílula falando sobre a importância do nosso eu do futuro. Hoje, principalmente com a questão do propósito. Quando nós não temos propósito ou não sentimos naquele vazio existencial, é de suma importância que você entenda que o teu duplo, o teu eu do futuro, pode te ajudar. O que acontece em toda essa transição? Existe uma área do nosso cérebro, que é o córtex pré-frontal medial, que ele que dá sentido, né? Ou seja, ele que faz a gente refletir sobre quem somos e o que nós queremos. Além disso, outros processos, como por exemplo, a liberação de dopamina e serotonina, que são responsáveis pelo bem-estar, pelo humor, pela motivação, né? Se você não tem esse propósito definido, você tem essa liberação, decai a produção desses dois neurotransmissores, que são importantíssimos para que você dê sequência a alguma coisa. Não ter um propósito também influencia em não ter clareza em nada que você quer da vida. O psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi, ele foi um psicólogo, né? Se não me engano, acho que húngaro-americano. Ele é o pai do sentido de fluxo, né? É o chamado flow. É quando você faz alguma coisa, determinada função, determinada atividade, com tanto prazer, né, que aquele desafio não é mais um desafio, você nem vê o tempo passar. Isso se chama estado de flow, estado de fluxo. E, na verdade, é quando você junta a fome e a vontade de comer. E isso é essencial na nossa vida. Quando você está passando por essa questão do vazio, a primeira coisa que você tem que fazer é expandir a tua consciência. E lá venho eu de novo. Expandir a tua consciência não significa você viver do universo, você viver de espíritos ou espiritualidade, ou seja lá o que for. Não, é muito mais você trabalhar o seu autoconhecimento, você explorar novos caminhos para você achar, né, esse sentido, isso que vai te trazer a fome, isso que vai te trazer a vontade de você querer fazer ou querer ser alguém diferente, né? E além disso, além de você explorar, você tem que entender que a tua energia, ela precisa estar focada, direcionada, obviamente, para um ponto certo. Você precisa ter foco naquilo que você quer. Porque senão, como eu sempre falo, se você não tem nada definido, qualquer lugar, né, qualquer porto é um porto para você. E aí você termina se dispersando. E aí você termina de novo nesse looping de entender que talvez aquilo que você acha que é a atividade do teu propósito, da tua vida, não é. Ok, Selva, eu entendi o que é o estado de flow, entendi o que é a questão do vazio existencial. Se trata fundamentalmente de como funciona o nosso cérebro e a liberação, obviamente, desses combustíveis que nós temos, quando nós funcionamos, que são os nossos hormônios, os nossos neurotransmissores. E a partir disso é que a gente se comporta, tem ações, tem hábitos, tem crenças, enfim. Mas e onde se encaixa a questão do duplo? A questão do eu do futuro? Bom, eu, como vocês, acredito que vocês já tenham visto, tem um vídeo onde eu falo sobre 3 coisas que eu conquistei, obviamente, por conta desse duplo. E eu tenho conquistado muitas outras coisas, tá? Carro, casa, apartamento, enfim, vocês já conhecem esse jargão. E muitas outras coisas. E as outras coisas estão muito mais focadas naquilo que eu quero ser. Nessa questão do vazio, nessa questão de para que eu estou aqui. Eu sei que para determinadas pessoas isso talvez não possa fazer sentido,
Porque quanto mais a gente vai envelhecendo, mais a gente entende que coisas materiais nem sempre são o fundamento de tudo. À medida que a gente vai envelhecendo, à medida que a gente vai adquirindo mais sabedoria, a gente entende que os valores são outros. E isso é normal, vai acontecer com todo mundo. Todo mundo que chegar numa determinada idade vai entender isso. Porque, na verdade, tudo é passageiro. Se a gente for pensar bem, a nossa vida, a nossa estada aqui é passageira. A gente não vai ficar aqui para sempre. Nada fica aqui para sempre. Até um diamante um dia se vai. Né? Então, precisamos sim, nesse curto espaço de tempo, para alguns, né? Para outros nem tanto, nós precisamos sim ter clareza daquilo que a gente quer, quais são os nossos valores e para onde que a gente quer ir. Porque também a idade não significa que você não tenha um propósito, ok? Não significa que você não tenha um objetivo. Objetivos e propósitos a gente tem que ter a vida inteira. E o duplo, ele te ajuda e muito com isso. Se você é uma pessoa que está passando por essa questão da falta de sentido, o vazio existencial, eu me sinto só, me sinto sozinho, sozinha, porque muitas vezes é isso, a gente fica tão desanimado que tende à apatia, a gente tende a acessar, vamos colocar assim, tá? Determinadas frequências, determinadas energias, a gente entra numa energia, a gente entra numa frequência, a qual depois é muito difícil sair, e com o passar do tempo, piora. Então, se você se sente assim, e ainda está ao seu alcance a saída, é óbvio que a saída sempre vai estar, mas muitas vezes você precisa de uma ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, né? De alguém que possa te auxiliar, de um terapeuta, que possa te auxiliar para você sair. Mas, se está ainda sob seu controle, o que eu te aconselho? Se conecta com o seu eu antes de dormir e pede para ele te dar uma orientação para que lado você pode ir. No cunho espiritual, a gente já sabe o que acontece. Eu cansei de explicar o duplo e enfim, né? E existem outros canais onde explica, mas caso você queira, aqui nesse canal também eu te explico o que é um duplo quântico, para que serve, enfim, tem toda essa conotação espiritual. E falando numa questão um pouco mais prática, mais definida na ciência, quando você pede alguma coisa, você foca nisso, você ativa seu sistema de ativação reticular. Então aí ele vai sair procurando, com a ajuda do hipocampo, do lóbulo temporal, enfim, e aí vai de toda essa questão do nosso cérebro, da anatomia do nosso cérebro, vai procurar no arquivo que ele tem, né, nas conexões que eles têm, onde ele pode te levar, o que você pode fazer, o que pode representar para você. E por meio de um insight, por meio de uma intuição, ou até na memória, durante o sono REM, né, que seria o sono paradoxal, durante esse processo do adormecer e chegar no último estágio, no último nível, né, do nosso sono, essa resposta pode aparecer para você. Tá? Então eu dei duas explicações, a explicação mais metafísica, mais espiritualizada, você se conecta com o seu duplo que está em outro espaço-tempo e que por meio do teu corpo energético, quando você dorme, se desprende e se conecta com o corpo energético dele, trocam informações e você as percebe por meio dos seus fluidos. Isso segundo a teoria do Jean-Pierre Gadamer, que é a teoria do desdobramento do tempo, mas falando em termos mais neurocientíficos, né, você faz isso, ok? Então, é isso, gente. Se conecte que você consegue sim extrair respostas do seu eu, do seu duplo, ok? E por hoje só, né? Desculpem o barulho, que eu tô com a janela aberta aqui. E amanhã a gente volta a se ver.
E se você quiser saber mais, eu vou deixar aqui o link da Jornada Sensório para que você possa entender muito mais de todos esses processos que funcionam no nosso cérebro, na nossa mente e no nosso espírito. Combinado? Grande beijo no coração. Aloha, até o próximo vídeo.